Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa que eu preciso compartilhar contigo. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo de número 7. Olha que história tremenda essa história aqui em Lucas. Veja bem, olha aqui, ó. Verso 14. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam. Olha só. E disse: Jovem, te digo, levanta-te. Jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Olha que tremendo isso. Foi algo tão assim, tão maravilhoso, diante dos olhos daquelas pessoas que ali estavam, que quando isso aconteceu, meus irmãos, quando isso aconteceu, olha o verso 16, e todos, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Né? Eles começaram a dizer uns para os outros, né? Um grande profeta se levantou entre nós e Deus, ele visitou o seu povo. Olha que coisa tremenda. O que me chama a atenção nessa palavra, de uma forma tão gloriosa, é que quando Deus, ele visita o seu povo, coisas extraordinárias acontecem, maravilhas acontecem quando Deus, ele faz o que? Ele visita o seu povo. Quando Deus, ele visita o seu povo, o milagre, aleluia, acontece na minha vida, acontece na sua vida, acontece nas nossas vidas, quando Deus, aleluia, visita o seu povo. E aqui, irmãos, em Naim, não foi diferente. Aqui em Naim não foi diferente. Deus visitou o seu povo. E quando Deus, ele visitou o seu povo através de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o milagre aconteceu. Aquele jovem que estava morto reviveu. Aquele jovem que estava morto no esquife, aleluia, se levantou e começou a falar. Essa história é muito tremenda. É muito tremenda essa história, irmãos. É muito profundo a forma que Deus fala conosco, aleluia, nessa manhã. Olha que coisa linda. Era uma causa perdida, era uma situação perdida, era uma causa diante dos olhos das pessoas que estavam ali, irreversível. Louvado seja Deus. Mas quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele chega, irmãos, ele muda qualquer situação. Ele muda qualquer situação, ele muda qualquer cenário. Ele tem o controle de tudo, aleluia, nas suas mãos. O nosso Deus, aleluia, ele tem o controle de tudo, aleluia, nas suas mãos. Olha que tremendo isso. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor, o poder da palavra. O poder da palavra para aqueles que estão a serviço de Deus. O poder da palavra para aqueles que estão fazendo, aleluia, aquilo que Deus ordenou para fazer. Olha o quanto é importante, irmãos. Eu preciso compartilhar isso contigo. Olha o quanto é importante para nós estarmos fazendo a vontade de Deus. Olha o quanto é importante nós estarmos aonde Deus nos ordenou a estar. Olha que coisa linda a presença de Deus, irmãos. Olha que coisa linda a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, ele veio para um propósito. E aquele propósito, Jesus cumpriu piamente. Deus, ele te chamou, eu preciso te falar isso. Deus, ele te chamou com um propósito. E você precisa cumprir esse propósito piamente. Doa o que doer, você precisa cumprir esse propósito piamente. Olha só que palavra gloriosa. E aconteceu, pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores.
né? Quando Jesus vê essa mulher, ele se move de íntima compaixão por ela, porque ela já era viúva, né? Era uma família de pai, de mãe e de filho. O pai já havia morrido. O filho, ela estava caminhando para sepultá-lo. E ela ficaria só. E Jesus, quando se depara com essa situação, conta a Bíblia Sagrada que ele se move de íntima compaixão. Olha que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele se move de íntima compaixão, ele diz assim, ó, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Olha só, e disse, jovem, eu te digo, jovem, eu te digo, levanta-te. Levanta-te, jovem, eu te digo, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. E pasme vocês. Ele se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Jesus pega e entrega. Está aqui o seu filho vivo. Está aqui o seu filho vivo. Seu filho encontrou, né, com Cristo. Olha aqui o seu filho vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina, irmãos, que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. É algo que todo mundo que está num cortejo, isso é muito forte. Todo mundo que está num cortejo almeja a ressurreição daquele ente querido. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. É algo que todos que estão em um cortejo almeja a ressurreição daquela pessoa que está sendo encaminhada para o sepultamento. Louvado seja o nome do Senhor. E essa viúva, ela teve esse privilégio de ver o seu filho ressuscitado. Ela não sepultou o seu filho, ele ressuscitou para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo se maravilhou. E eles entenderam, né, que levantou entre eles um grande profeta. E que esse profeta era Jesus Cristo de Nazaré. E que Deus havia visitado o seu povo. Né? Aquela ressurreição foi a visita de Deus ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Né? Eles começaram a espalhar isso para todos. Deus, ele visitou o teu povo. Deus, ele visitou o seu povo ressuscitando o filho da viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Ressuscitando o filho da viúva de Naim. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra, irmãos. Olha que palavra. Deus, ele tem poder para ressuscitar todos os seus sonhos que estão mortos. Por isso que você não pode desistir. Porque há momentos que Deus, ele trabalha gradativamente. E há momentos que Deus chega e executa rapidamente, como foi aqui. Como foi aqui na vida dessa viúva. Aqui na vida dessa viúva, aleluia, Deus, ele age na vida de Jesus rapidamente para que essa cura, para que essa ressurreição acontecesse. Mas tem coisas, como eu já disse aqui, que Deus trabalha gradativamente. E quando Deus trabalha gradativamente, o que eu devo fazer, pastora? Perseverar em oração. Perseverar em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como os discípulos faziam, assim como Paulo fazia. Persevera em oração, não desista. Persevere em oração. Deus está restaurando. Deus está trabalhando na sua casa. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu interior. Deus está trabalhando no meio dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Espera no Senhor. Confia ao Senhor as suas causas. Confia ao Senhor as suas causas, porque Deus, ele te dará a vitória. Mas, pastor, escute bem, Deus, ele te dará a vitória. Tão somente creia, meu irmão. Tão somente creia, minha irmã. Deus, aleluia, te dará a vitória. Ele é fiel. A Bíblia diz isso, que ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Essa mulher estava em um cortejo fúnebre. Essa mulher estava indo sepultar o seu filho. E ela encontrou Jesus. Ela encontrou a ressurreição. Ela encontrou a vida, irmãos. E a história dela foi mudada. Se você perseverar em oração, a sua história pode ser mudada.
Será, pastora? Eu tenho certeza. A sua história pode ser mudada se você perseverar em oração, se você não desfalecer, aleluia, a tua força, se você não deixar de orar, se você não deixar de jejuar, se você não deixar de buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode, aleluia, mudar a sua história. E pode mudar com ressurreição, pode mudar com milagre, pode mudar com maravilha, pode mudar com o impossível. Coisas que Deus ele pode fazer aquilo que ninguém espera que Deus faça na sua vida. O que, pastor? O impossível. O impossível. Essa causa era impossível para as pessoas que estavam ali, para a mãe desse menino, para a mãe desse jovem. Era algo impossível, era um cortejo fúnebre, irmãos. Era um cortejo fúnebre. Eles estavam fazendo um fúnebre. Eles estavam indo sepultar esse jovem. E ele encontrou a ressurreição e a vida. Eles encontraram com Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eles encontraram a vida, irmãos. Eles encontraram a vida. Olha que coisa linda. E se você crê nessa palavra, você pode encontrar a vida nessa manhã. A vida. E se você encontrar a vida, o quadro, o cenário da sua vida será mudado. Louvado seja Deus. Confia, irmão. Confia, irmã. Confia, jovem. Confia. Espera no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Já ele disse ainda que ele me mate. Nele eu esperarei. Não existe outra fonte, irmãos, de recurso. Cristo, ele é o nosso recurso. Cristo, ele é a fonte. Só dele, irmãos, pode brotar uma transformação, uma providência. Somente de Cristo, viu? Somente através de Cristo. É por ele, para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno com a oração do meio-dia. E eu não posso deixar de te dizer isso. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção muito grande na minha vida. E eu quero pedir para você compartilhar. Compartilhe essa palavra. Abençoa a vida de alguém. Tem alguém aí perto de você precisando, no nome de Jesus Cristo, precisando ouvir essa palavra. Tem alguém aí perto de você precisando ouvir essa palavra. E o que é que eu faço, pastora? Seja a carta de Cristo. Compartilhe. Compartilhe e seja a carta de Cristo. Não seja um mar morto que só recebe, né? Que só recebe, não deságua em ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Olha, você é uma bênção na minha vida até a metade desse dia, viu?